homeopatia e psicanálise. Olá, vamos conversar? Eu sou Linda Botega Vendrúsculo, psicóloga e psicanalista. E no Reinventando a Vida de hoje, nós vamos falar sobre homeopatia, mente e corpo, né? E eu tenho a honra de receber hoje aqui o médico homeopata, Dr. Luiz Antônio da Costa, um amigo querido, um profissional super conceituado para conversar conosco. Conversar sobre o quê? A homeopatia. A homeopatia, assim como a psicanálise, ela acredita que o sintoma não fala apenas do corpo, entende? Mas também da alma. Antigamente, um chazinho preparado com carinho, calma, né? Da avó, né? Uma conversa em família, ou a paciência de atravessar o tempo de um mal-estar que se impõe na vida em vários momentos. Eram parte da cura isso, né? Ajudava a curar essa paciência de lidar com o mal-estar. Hoje já vivemos um tempo diferente. Temos a ciência nos dizendo da importância do sono, do foco, da produtividade, mas junto vem também a pressão. É preciso dormir tantas horas, desligar rápido, estar disposto pela manhã, nem que você tome um pré-treino, algo que te acorde, algo para dormir, algo para acordar. É preciso estar funcionando. E para isso, né, quase sempre, a resposta oferecida é um comprimido, vem em cápsula. Que triste, né? Preocupante, sim, vocês sabem que eu estou sempre falando disso aqui porque é o excesso que me preocupa. Entre a tradição e a pressa, entre o corpo e a palavra, queremos conversar sobre o lugar da homeopatia na atualidade, a diferença em relação à alopatia e também sobre essa cultura de anestesiar qualquer dor, qualquer sentimento que possa ser desconfortável. Vamos juntos nessa conversa? Para começar essa conversa, eu quero falar com o Luiz Antônio aqui sobre como entrou a medicina na tua vida. Você lembra? Lembro, faz muito tempo, mas lembro. Me conta. Bom, obrigado pelo convite, em primeiro lugar. Uma honra ter você aqui Falar com você. conversando. Então, na verdade, a maioria das pessoas quer ser médico no ensino médio, né? No meu tempo eu era científico. Eu quis ser médico com 5 anos de idade, Como assim? porque, na verdade, eu tive uma hepatite crônica e passei... Uma hepatite que seria normal, uma hepatitezinha A, bem simples, mas a minha cronificou, fiquei 8 meses em estado bem grave. E No nós hospital ou em morávamos em casa? Curitibanos, Santa Ah, Catarina, e meus pais me traziam ao longo de um ano inteiro para Curitiba, todo mês, toda semana, constava o Dr. Plínio Pessoa. Dr. Plínio de Matos Pessoa, que era o nome pediatra, do edifício ali. exatamente, que era o pediatra da maioria das crianças da cidade aqui de Curitiba. E ele nos tratava com carinho, porque via a gravidade da situação, daquele quadro de uma criança de 5 anos que se sentasse, podia os arcos costais partir o fígado ao meio. Então eu tive 8 meses em repouso absoluto, vinha deitado no carro, enfim. E aquela imagem do Dr. Plínio com todo carinho, me examinando, fazendo a percussão no meu abdômen, vendo as dimensões do fígado, me marcou. Te acolheu no momento de dor. Total acolhimento. E o Dr. Plínio era bravo, ele brigava com as avós, com as mães, e com a minha mãe, com meu pai, não, era um carinho especial, acho que ele sabia do quadro grave. Enfim, resumindo a história, eu lembro dele com aquele anel verde de médico, né? Eu até perguntei para meu pai, por que o teu anel é vermelho e o Dr. Plínio é verde? Ele me explicou que o dele era advogado, o Dr. Plínio era verde, enfim. E ele foi minha inspiração. Aquela coisa de, meu Deus, que legal ser isso, tentar cuidar das pessoas, acolher as pessoas, tratar das pessoas. Então, com 5 anos, a medicina, a ideia de ser médico, numa identificação com o Dr. Plínio, surgiu em você. Exato. E depois também tinha um tio chamado Hélio Anjos Ortiz, em Curitibanos, que era médico, e a casa dele é próximo da nossa casa lá em Curitibanos na época. Eu passava na frente e um dia eu perguntei por que tem tanta gente ainda fazendo fila na casa do tio Hélio? Aí ele disse, porque ele é médico, ele atende as pessoas simples, ele não cobra, porque ele tinha posses, enfim, ele fazia por amor aquilo. Eu falei, nossa, que legal deve ser isso. O doutor Plínio e o tio Hélio fazem a mesma coisa. E aí que eu decidi que eu queria fazer o que eles faziam. Aí chegou na faculdade, lá pelo 4º ano, 5º, aula de pediatria, entra o professor, quando chegou lá na frente e virou para a turma, era o doutor Plínio. Eu não tinha imaginado que isso ia acontecer, enfim. Me emocionou muito, não consegui falar com ele, pude falar dessa história, que foi ele e meu tio Hélio a inspiração agora, muito pouco tempo, para um dos filhos dele.
Olha só que bacana. Bom, a medicina entrou dessa forma, Foi, na tua fragilidade, no teu desamparo na infância de uma doença, né? E exatamente. foi acolhido e foi cuidado e se sentiu protegido ali e curou, né? Curei, Claro. Me fala da homeopatia, ela entrou já antes da graduação, foi durante a graduação, na prática clínica, em que momento você optou pela homeopatia? durante a graduação, porque eu queria, a princípio queria ser cirurgião. Achava que eu gostava daquilo. Só que aí aconteceu um detalhe, assim, num dos ambulatórios, eu estava atendendo uma criança que estava com amidalite purulenta, precisava de antibiótico, enfim, junto com a mãe. Isso na Santa Casa. E eu tinha um professor que era meio arrogante e que ninguém gostava muito dele porque ele era muito metido, mas enfim. Na hora que eu estava perguntando para essa mãe, né, já tinha feito o diagnóstico, na hora que eu perguntei, em casa, tá tudo bem? Como é que tá em casa? Na hora que eu falei isso, o meu professor passa atrás de mim, ele volta, bate no meu ombro e falou, filho, que é isso? Eu falei, não, estou aqui com essa criança, com isso e aquilo, tal diagnóstico. Não, 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 você tem uma amígdala? Não, duas amígdalas. Assim você vai ter um estômago na tua frente, você vai ter Que aorta. horror! Eu olhava para ele, então você não se importe com a vida das pessoas, você se importe com o órgão que você vai tratar. E olhando Claramente. para ele, eu olhava para aquela mãe, aquela criança, aquele olhar, meu Deus, como é que pode alguém ser tratado assim? Eu pensava, eu nunca vou querer fazer isso. Essa medicina eu não quero fazer. E coincidentemente, neste mesmo ano, fui fazer um estágio na área de clínica em que o chefe do serviço era homeopata e fitoterapeuta. Então ele escutava Aí o me ser humano. mostrou outro mundo, que a partir desse momento eu quis ser isso. Eu quero fazer homeopatia, eu quero fazer a fitoterapia, que são coisas diferentes, mas enfim, mas são complementares. Então a diferença entre medicina alopática, né, alopatia e homeopatia te tocou ali na graduação. Você Exatamente. vê um ponto de encontro entre elas, em algum momento, entre a homeopatia e a alopatia? Tem, é interessante, parecem coisas tão opostas, né? Mas na verdade, assim, a gente precisa de medicamentos sintéticos, né? Os alopáticos, Claro. assim como dos homeopáticos, né? Claro, a alopatia trata a doença e a homeopatia o doente. A alopatia trata a doença e aí nós tratamos o doente. Mas ao mesmo O tempo, conjunto, né? A conjunto, história de vida vem junto ali. essa integralidade. E que numa consulta homeopática, que dura no mínimo uma hora, como primeira consulta, você traz toda uma bagagem da pessoa, de uma vida inteira, e a gente tenta traçar um perfil dessa pessoa, para achar um dos medicamentos dos 4, 5 mil perfis de medicamentos homeopáticos que se encaixa com o perfil Ou dela. seja, a homeopatia implica escuta da subjetividade humana. Olha aí um ponto de encontro com a psicanálise, porque a psicanálise ela é toda voltada para a subjetividade humana, né? Para o Exato. desejo, para como aquela pessoa está no mundo, como ela se coloca, o jeito dela estar no mundo e também de sofrer, claro, né? E às vezes você atacar rapidamente um sintoma, a gente fala muito em psicanálise, ele desloca, sabe? Para de fumar, passa a beber ou a comer muito, o sintoma desloca, né? Tem várias linhas da psicologia que usam muito esse ataque ao sintoma, vamos eliminar. E tem esse deslocamento, elas até reconhecem que tem esse deslocamento. Então, para a psicanálise a gente contorna porque ele faz parte do sujeito, do inconsciente ali, mas ele vai perdendo a força. Esse perdendo a força, o sintoma que faz sofrer, que adoece, perder a força, me lembra um pouco a homeopatia, você acha que tem uma via de encontro? Totalmente me identifiquei com o que você falou, porque assim, é, quando você suprime, nós chamamos de supressão de sintomas, o organismo vai achar um outro mecanismo, um outro caminho para colocar aquele sintoma para fora. E eu falo que sintoma é pedido de socorro do corpo. Alguma Exatamente. coisa não está bem lá dentro. E aí você precisa fazer o quê? Colocar uma pedra em cima do problema? Se você coloca, isso os medicamentos sintéticos, os alopáticos fazem muito, Fazem né? Porque vai muito. tratar só a consequência, né? E não a causa. Aí você acaba suprimindo e o organismo vai tentar achar de outra maneira. Então, N Exatamente. exemplos de situações do dia a dia que a gente percebe essa forma do organismo ser Que suprimido os sintomas. interessante, né? A gente acolhe, tem esse ponto de encontro muito legal. Nós vivemos num tempo, Luiz Antônio, que parece que não podemos mais sofrer, né? Não dá para sofrer. Você está de luto, mas para quê? Está demorando uma semana. Por que você não toma um Rivotril? Por que você não toma um Lexotan? Cada um tem uma prescrição, uma indicação de uma medicação controlada, né? De uma droga lícita, mais uma droga.
Como que você vê isso, essa pressa em eliminar qualquer dor física ou emocional? Há uma pressa, sentir dor parece que é um pecado hoje, né? Sentir uma tristeza, então, nossa, alto lá, não pode mais sofrer, não pode mais sentir, não pode mais viver, porque faz parte da vida, né? Como que você vê isso? Então, e é bem isso, porque dá a impressão que a dor, o sofrimento ou o sintoma que a pessoa manifesta é um erro. E, na verdade, a gente precisa usar isso como aliados, né? Se você faz com que desapareçam aqueles sintomas, você vai tratar o quê? A Clarice Lispector tem uma fala, né, você cuida para que você não tire o sintoma de alguém, não é bem com essas palavras, tá? Mas é o que eu lembro agora. Porque você não sabe qual que é a viga que sustenta aquele edifício inteiro, no caso o sintoma. Então, vá devagar com isso, né? E não é o que nós temos visto hoje, infelizmente, e não é só na psiquiatria, né? Várias especialidades estão prescrevendo um ansiolítico, um antidepressivo, e aí depois a pessoa com antidepressivo fica sem sono, então aí um Zolpidem para dormir, que eu acho um veneno, acho um risco enorme. Sei de casos, né? Já recebi pessoas que tiveram acidentes sérios ao ir ao banheiro à noite depois de ter tomado um Pax, um Zolpidem da vida, e cair, ter uma queda feia, sabe? Uma fratura. É tão sério, eu não sei se você também se preocupa com o que está acontecendo atualmente. Muito. Primeiro que existe uma ditadura da felicidade, né? As É, pessoas não podem sofrer nada. nada. Injunção de felicidade, você tem que ser feliz a qualquer preço, como se Depois, fosse assim, possível. e depois, se tiver tudo bem, como é que você vai saber o que é bom? Em algum momento, em determinado momento, você vai descobrir que, tá, se você não souber o que é ruim. Então, o experimentar e as frustrações, os limites, isso a gente vê muito em crianças, né? Que os pais tentam poupá-las de uma série de coisas o tempo Exato. todo. E eles não experimentam nada disso. Mesmo os adultos, né? Eu acho criminoso essa injunção de felicidade, né? A criança, assim, eu recebo no consultório e às vezes elas vêm assim, ela tem tudo. E se tem tudo, tem alguma coisa muito errada, porque primeiro é impossível ter tudo, segundo é a falta que movimenta o desejo. Precisa ter um vazio, precisa ter um desejo para que isso se movimente. Então, os pais, assim, eu só quero que ela seja feliz, eu faço tudo, trabalho um monte, dou tudo que ela pede. Poxa, e o desejo de desejar, né? Falamos muito disso em psicanálise. Há um desejo, na necessidade até de desejar, que não é um objeto material que vá preencher isso, é só movimento, é energia, desejo de desejo. Então, a criança vai dizer: não quero, não, ai, não dá valor, paguei caro, e a coleção de brinquedos lá. Porque não podem brincar, porque não pode estragar. O brinquedo não é mais aquilo da descoberta, construir, destruir, reconstruir, é coleção. Você percebe isso no teu consultório? Muito. E aí entra a questão da insatisfação. Mas voltando na questão do sono, eu queria Isso. fazer, Vamos. dar um exemplo. Aham. É muito frequente as pessoas se encherem de medicamentos indutores do sono e tal, que te dão um sono que não é fisiológico, né? Que dá uma ressaca no dia seguinte, que não é um sono restaurador e reparador. Então, eu recebo muitos pacientes no consultório justamente por questões de distúrbios do sono, ou porque demora para dormir, ou porque acorda Adultos e crianças, a adultos e maioria é crianças. adulto. Aham. Há 50%. Nossa. Inclusive no primeiro ano de vida, que daí entre os distúrbios do sono que os pediatras me encaminham para a criançada conseguir dormir e que os pais durmam também. Mas enfim, aquela queixa do ou dificuldade de iniciar o sono, ou de manter o sono, ou de ter um despertar precoce. E quando o paciente já vem medicado com sintéticos, um dos recursos, além de traçar o perfil, né? Deixa eu só explicar rapidinho Isso. como é que eu trabalho, né? Eu uso a fitoterapia, que são os medicamentos à base de plantas, que um dia foram plantas, hoje os medicamentos são ultra diluídos, ultra dinamizados, não, ultra concentrados, Com certeza. padronizados. E na homeopatia é o contrário, são ultra diluídos. E na homeopatia eu uso a escola francesa, que é uma das minhas especialidades médicas, né? E a escola alemã. A escola francesa é quando eu construo um complexo para tratar a imunidade, o sono, uma ansiedade, problemas diversos. E da escola alemã que é de Hahnemann, do médico precursor da homeopatia, que a gente chama de escola unicista, Uhum. que eu preciso escolher dentre os 5.000 perfis um que se encaixe com o perfil da pessoa, para que devolva o equilíbrio a ela. Depois a gente pode detalhar melhor isso. Mas na questão do sono, eu posso usar essas 3 linhas de tratamento para melhorar. Um para devolver o equilíbrio da escola unicista, a homeopatia que possa usar o remédio sintético, o medicamento sintético que ela toma, transformado em homeopático. Então a gente consegue fazer desprescrição, junto com o colega que prescrevia. Eu recebo de
neurologistas e psiquiatras pacientes em que eles querem fazer a desprescrição, o desmame. E Então, eu desmame. posso usar o mesmo produto sintético, diluído, dinamizado, transformado em homeopático. Eu brinco que é um Rivotril, um Zolpidem fake. É só para Fake. enganar o organismo, para Sem achar que é efeito de verdade. colateral Zero. nocivo. Porque se colocar no microscópio não vai aparecer É. nada do produto, mas tem imagem, enfim, e que se liga nos receptores como se fosse o verdadeiro. Então a gente consegue fazer essa transição. E as pessoas passam depois a ter sonos fisiológicos. Tem uma paciente que tinha, isso alguns anos atrás, ela tinha várias questões. Uma delas era um pânico, um terror de água. Na praia ela ia na areia seca. Na piscina, jamais chegava na borda. Pânico de água. E todas as noites, às 3 da madrugada, ela acordava com sufocamento, com pânico. Ela não conseguia respirar. Um pesadelo Todas as provável. noites, a vida inteira, durante 37 anos de vida. E ela te falou como isso Sim. começou? E ela, da vida, ela não conseguia ter lembrança do início. E ela falando que ela estava se afogando numa inundação, água barrenta, turbulenta e tal, tal. E todas as noites isso. E a queixa dela, além disso, era uma enxaqueca. E ao longo daquele ano, ela foi melhorando de tudo. E quando melhora, existem 3 critérios para saber se está indo bem. Ou a frequência diminui, ou a intensidade do sintoma, ou o tempo de duração. Então, o que aconteceu? No final daquele ano, ela assim, Luiz, aquela enxaqueca acabou, meu pânico acho que está acabando, porque olha, aquele pesadelo foram em capítulos ao longo do ano, e por último, isso foi uma sexta-feira. Na terça-feira, eu sonhei que eu estava, assim, eu não conheço Caribe, mas era Caribe. Porque ela falou, primeiro na inundação, depois não era, a água não era escura, foi clareando, enfim, até chegar um momento em que eu estava nadando e boiando, e olhava para o fundo, e via meus pés, e via os peixes, e acordei. E segunda-feira eu estou matriculada na natação. Que maravilha. E ela virou uma nadadora de mar aberto, de travessias e tudo, já aos 40 e tantos anos. Perdeu totalmente o medo, e aquele sono passou a ser reparador. E ela não tinha mais o transtorno do pânico que ela tinha às Que interessante. madrugadas. Você me fez pensar em algo agora que para a psicanálise, nós temos medo daquilo que desejamos. O desejo às vezes está tão inconsciente, escondidinho, e se trata bem de acessar ele. Você pode decidir, você quer ou não quer o que você deseja. Você escolhe se você vai pagar o preço daquilo que você deseja ou não. E escutando você narrar esse recorte clínico, como me pareceu assim, de quanto na vida ela se proibiu aquilo que desejava e depois pôde acessar a isso mar aberto, né? E ela tinha uma enxaqueca que eu falo que era uma panela de pressão, que na hora que começa a ferver, alguém fala e tum, pôs a mão na válvula da pressão. E era a medicação que ela tomava, suprimia as crises o tempo todo. A gente Tinha tirou. uma mensagem aí nessa enxaqueca. Você já percebeu que a enxaqueca, agora você me fez pensar no consultório, né? Nos casos que eu já atendi, que atendo, como né, a enxaqueca tem história familiar, né? A repetição de 3 gerações no mínimo. Uhum. A mãe, a avó e a bisavó já tem de casos, que é como se fosse uma profecia, eu tenho que seguir a enxaqueca familiar nas mulheres. Isso também procede com você? Procede, e a epigenética explica muito isso. Aham. E que agora, sexta-feira, eu atendi uma família exatamente assim. Olha só. Eu já estou na 3ª geração, agora eu comecei a atender a neta, que a mãe e a avó já não tem mais enxaqueca. E a neta veio com as mesmas queixas. Mesmo trabalhando isso, elas conseguiram transmitir. Que pena, né? Porque tem tanta coisa boa para a gente transmitir, mas as dores também são transmitidas, essa que é a realidade. Exato. Falando em dores, me veio a fibromialgia, tão comum esse diagnóstico, né? Principalmente nas mulheres, no universo feminino. Elas têm queixas constantes, e daí eu levo o médico a fazer esse diagnóstico, quando não tem causa orgânica que justifique aquela dor insistente e terrível, fibromialgia. A fibromialgia no consultório, a gente escuta muito assim, quando começou, a partir de quando, como estava a tua vida, me conta um pouquinho antes, volta no tempo. Aí você escuta de uma relação, um casamento onde ela não se sente valorizada, ou uma história familiar com os pais, enfim, tem dor, tem sofrimento e desencontro, uma insatisfação na vida muito intensa. Você recebe pessoas com esse diagnóstico? Muitas. E como que você conduz com o teu manejo aí? É muito legal tratar fibromialgia, porque assim, normalmente elas vêm com medicação pesada, ou pregabalina, gabapentina, antidepressivos, porque não se identifica, não é palpável, não é. Tem os sintomas, não tem o sinal.
né? No exame físico tem os gatilhos, os pontos gatilhos, os 18 pontos, mas não é palpável. Então se medica dessa maneira. Na homeopatia, naqueles 4.000, 5.000 perfis, tem pelo menos meia dúzia de perfis que têm características de pessoas que ao longo da vida inteira elas conseguem pontuar datas e horários e dias e meses e anos de tal e tal situação. Me aconteceu quando eu era criança, aos 5 anos, tal situação, aos 9 e tal. Elas pontuam, eu costumo ver a pessoa como se tivesse, para cada uma dessas situações, uma tatuagem no corpo, em algum ponto. Uma marca ali, Uma marca, uma cicatriz. E são cicatrizes que doem. pedindo para ser escutada, não é? Exato. E aí a fibromialgia é muito isso. É o perfil daqueles pacientes que tem essa característica, de conseguir pontuar e você fala assim, nossa, que memória fantástica. Nada, é uma dor horrível que ficou, não é uma memória boa, memória ruim. Porque muitas pessoas não conseguem pontuar. Eu tive, não sei que ano foi, tive tal situação, uma queixa tal. Sim. Quem tem fibromialgia normalmente pontua. Então é como se fossem as marcas em cada É um dos pontos. afetado ali por um afeto Ela mesmo. dá nome, Aham. sobrenome de cada uma das suas dores. Que interessante e bonito isso, né? Pôr palavra na dor, né? Exato. E aí a gente consegue, com a homeopatia, devolver esse equilíbrio a ela. Peraí, vamos pegar esses sintomas e joga fora. E é mais ou menos é o perfil de uma pessoa que segue um caminho cheio de pedras. Que todo mundo segue. Claro. Mas esses perfis são pessoas que olham uma pedra, opa, vou carregar. Outra pedra, vou carregar. Ela começa a carregar o peso do mundo. E a ideia de quando a gente trata esse devolver o equilíbrio é, opa, é uma pedra, opa, tem nome, sobrenome, dado de nascimento, isso não é meu. A pessoa começa a jogar fora essas pedras e deixa de carregar um peso que não era dela. Você E a acha, fibromialgia vai melhorando. nesse caso, não só na da fibromialgia que a gente está abordando agora, Luiz Antônio, você acha que na tua escuta, no teu, eu sei como você trabalha, eu conheço teu trabalho, levei meu filho pequeno, né? Até recente ele foi novamente. Escuto pessoas que vão com você, que são tuas pacientes, né? E sei que você acolhe. Mas assim, eu trabalho muito com a fala, é a cura através da palavra, né? E me dá a impressão que além das gotinhas, né, você também, porque se dá lugar de fala, você, diferente daquele teu professor lá atrás, que só olha só a amígdala, não, você olha o todo, escuta a pessoa, né? É, porque assim, nas especializações médicas clássicas, né, tanto da escola francesa e alemã, são 3 anos de cada uma das especializações, a gente precisa, como homeopata, você tem que ouvir, anotar e prescrever em silêncio. Pense se eu faço certo isso. Não faço. Além de não fazer em silêncio, eu ainda intervenho durante a consulta, faço esse acolhimento e no final, quando eu tenho esse diagnóstico clínico dinâmico que a gente chama, assim, ó, dos 5.000 perfis, eu acho que eu já sei ter o perfil que se aproxima do seu perfil. Uhum. Aí eu descrevo o perfil do medicamento. Então, é meio que como se a pessoa entendesse os porquês de uma série de coisas, por que que reage desse jeito. Porque eu fico brigando no trânsito, que eu não consigo olhar alguém lá e não comentar. Tem um perfil de medicamento que é exatamente assim. Olá, tem um sujeito jogando pela janela. Lixo, está sujando a cidade. Está Revolta. passando em cima da faixa de pedestre. O outro, a janela, ó, tá, estou vendo pela janela, o cara está no celular, a fila não anda. Fica indignado com as coisas, irritabilidade, indignação, tem pressa, impaciência, agitação, inquietude, tem úlcera, tem gastrite, tem refluxo. É uma pessoa hiperreativa e que quando E o corpo medicado, paga o preço. paga o preço. E os outros também, porque é uma pessoa Quem convive, porreta, né? não é lightzinho. Aham. E é uma pessoa que E queria pessoas mudar as geralmente assim, pessoas. são explosivas, né? Uhum. A E gota d'água ali que que transborda. cria modelos, as pessoas têm que agir desse jeito. A pessoa tem que chegar no horário anterior ao combinado, uma série de fatores. Sim, E quando você coloca uma pessoa dessas em equilíbrio com homeopatia, ela não vai ficar zen, marreda, água de coco, paz e amor, como eu costumo dizer. Não, claro. um equilíbrio dentro dessa dinâmica. Mas assim, ah, relevo, vou relevar tal situação. E deve ficando mais leve também, Sem perceber às sem vezes. perceber. Tanto, Interessante. isso é interessante, você falou sem perceber, pacientes que voltam ao Só consultório, eu pergunto, posteriori. e tal sintoma, como é que tá isso? Falou, eu tinha. Eu É? tinha isso. Tinha, tá aqui. Não, não era Se eu. Era. surpreende. Porque eu falei, claro, que bom, coisa ruim você tem que esquecer. Agora volta a ficar ruim para você não lembrar. Rapidinho como era bom estar bem, né? Eu achei tão interessante que você falou da escuta, né? A psicanálise tem uma fama de que é demorada, né? De que não fala, o psicanalista não fala. Às vezes eu recebo as pessoas e eu pergunto, né? Nas primeiras sessões eu pergunto bastante e tal, que tento entender.
Mas é engraçado, você fala, eu tinha medo de vir aqui que você não falasse nada. Porque, claro, na psicanálise é o perfil de cada um, como maneja, né? Eu acolho, não atendo demandas, mas eu acolho o sintoma, acolho a pessoa no todo, né? Não olho só para o sintoma, ela é muito mais do que a enxaqueca, do que a fibromialgia, tem muita história aí. E nessas histórias eu gosto muito de uma fala da Doutor, né, da Françoise Doutor, uma psicanalista francesa, que ela diz assim que a infância é o chão que a gente vai caminhar para o resto da vida, algo assim. E é tão visível na minha clínica o quanto a criança que nós fomos nos habita para sempre e vem à tona ali na fala daquela pessoa, né? Você também na tua clínica lida com a criança do adulto que está Tem- sempre ali? O tempo todo. O tempo todo. É exatamente assim. E tem coisas que me remetem, assim, eu pergunto muito para o paciente, quando eu estou querendo buscar mais o medicamento dele, daí eu pergunto, qual foi a melhor fase da tua vida? Que você estava feliz, pleno, assim, estava legal pra caramba a tua vida. E tem pessoas que não conseguem lembrar de nunca. Eu falo, nunca tive. Outros falam assim, puta, quando eu jogava bola no campinho, lá no interior que eu morava, puta, aquilo era felicidade pra caramba. Aquilo era bom. Esse remeter às coisas boas da vida. E há pessoas que levam isso ao contrário, levam as coisas ruins da vida para Para sempre. sempre. Você falando isso, eu me lembro assim, às vezes eu sou procurada por casais. Às vezes vem a criança e eu escuto os pais, e a dinâmica do casamento ali está num conflito bem difícil, e eles acabam falando disso, né? Depois eu escuto separado, né, individualmente cada um, e uma pergunta que eu costumo fazer é assim: o que que você gostou nela? O que que te fez casar com ela? Você que escolheu, né? Você que escolheu essa mulher do quê? Ah, divertida, alegre, brincalhona, né? E ela também dele, nossa, achei bonito, achei que me cuida, que não sei, enfim. Parece que o pensamento vai longe e resgata o que foi que. Porque a partir do momento, alguns casais, tá? Quando se tornam pais, pai e mãe, a função os engole, né? O casal se perde ali, acaba vira cobrança, cobrança para cuidar, fazer, vira uma guerra e, consequentemente, as crianças sofrem e denunciam isso no sintoma, né? Isso também você percebe na tua clínica? Muito. Uhum. Inclusive, assim, claro, casais que deixam de ser casais, né? Para ter só o papel. Ele Pai e é mãe, só a mãe e ele é só o pai. todo pai, toda E mãe. não resgatam aquilo que eles eram entre eles. E um homem não é só um homem, né? Só pai. É o homem, é o profissional, é o amigo, é o filho, é o irmão, não é? E o marido são vários. É a mulher também. A mulher, então, são várias mulheres em uma. E na verdade, assim, de novo, eu digo, eu tinha que estar quieto, mas tem coisas, óbvio, que eu não tenho conhecimento da psicologia, muito menos da psicanálise, para intervir nesse Mas sentido. tem uma Mas eu só semelhança. dou uns pitacozinhos, uns palpites de leve. Tanto que eu sempre falo, o casamento entre a psicanálise, por exemplo, e a homeopatia putz, é perfeito. Porque na minha visão, me diga se eu estiver errado, mas eu vejo muito assim. Escutar o sujeito como um todo. E mais, Hã. eu vejo assim, o paciente que está na psicanálise é como se. Eu até exemplifico muito isso para eles, que o psicanalista tenta tirar os sintomas, ir ativamente lá nas profundezas do organismo, tirar os tais sintomas. E a homeopatia joga isso para fora. E aí trabalhar na superfície, puta, tanto que eu ouço muito dos colegas psicólogos dizendo, nossa, teve uma evolução muito rápida depois que você começou esse tratamento homeopático, que era um tratamento para úlcera, para gastrite, para outras coisas, mas que quando começa a emergir os sintomas, o terapeuta começa a lidar mais na superfície, porque está emergindo muito e acaba progredindo muito. Porque você como se você alivia, por exemplo, vamos falar de uma gastrite, se você alivia aquele sintoma, a libido ela começa a circular novamente, né. Você está com uma dor, toda a tua libido está ali, né, naquilo, naquela dor, toma conta de você, vira aquilo, né. Que é pouco, isso é muito mais que isso. Então, quando você de alguma forma acolhe no teu consultório, alivia com a homeopatia, a libido volta a circular. E aí a pessoa se coloca como várias, né? Várias etapas, várias partes de si, se posicionando no mundo, né? Com a vida fora a dor, né? E depois, assim, como eu associo a fitoterapia junto, a fitoterapia científica, eu acabo direcionando também para essas questões, Como de uma assim? forma Fala muito mais. pontual. Hum. Então, por exemplo, tá, eu posso dar uma medicação. Um exemplo simples, de mulheres que não conseguem engravidar.
que estão lá aos 42 anos, fizeram todos os tipos de tratamentos possíveis, e aí eu falo de já quase centenas de pacientes, ou dezenas delas, de Olha, casais, que se o problema era a ovulação, eu vou usar um fitoterápico, um fitomedicamento na forma de extrato seco, padronizado e concentrado, que faça com que o ovário, ele vai todo mês tentar liberar um óvulo, né? Um dos ovários. Só que esse óvulo é liberado e fica dentro de um folículozinho, como se fosse um dedo de luva, preso ali tá, dentro. Se esse folículo, estimulado pelo LH, que é o hormônio luteinizante, se ele não romper, ela não vai engravidar. não Ela não vai, vai conseguir encontrar espermatozoide na claro. terço médio da trompa. E esse medicamento fitoterápico, junto com o tratamento homeopático, faz com que rompa o folículo. Olha que Rompeu, interessante. ovula, teve a relação, engravida. Eu já penso mais Todas longe assim, as duas pacientes últimas foram de 42 anos, as duas, primeiro filho. rompeu o folículo. E estão lá, um garotinho e uma garotinha estão aí, fora as outras dezenas. Esse caso que você trouxe é tão interessante porque assim, a gente comprova, até tem um recorte num livro que eu escrevi com o Gubert, que a gente estava comentando, né? O início da vida, da concepção à primeira infância. Tem um recorte de uma pessoa que me procurou porque ela tinha medo de avião, de voar, ela tinha que voar para São Paulo constantemente pelo trabalho. Mas e depois veio assim que ela o tempo todo falando dessa fobia e não falava da gravidez, que ela tinha feito vários tratamentos, né, FIV para engravidar e não tinha conseguido. E daí ela falou: "Agora eu desisti". Falei: "Engraçado você nunca ter falado disso aqui, né? Você falou do medo do avião, da tua relação com a mãe, com o marido, com o chefe, mas de algo que parece tão importante para você, não". "Ah, não, mas é que eu desisti". Falei: "Então me conta um pouquinho dessa desistência, como foi essa experiência para você? Fala mais, né? Fala mais disso". E aí ela conta, e relatando para mim, ela lembra de que ela tem pavor de qualquer coisa meio para o espiritual, que ela tem muito medo. Eu falei: "Como assim? Do que você está falando? Espiritual? Não, centro espírita, mas como assim? Te deu medo?". "Não, sabe o que que é? Eu lembrei agora, quando eu estudava na faculdade, a avó de uma amiga jogou búzios para mim, e ela ficou tão assustada, e depois eu fiz ela me contar. Ela disse que eu não ia ter filhos, porque eu não ia viver muito". Uau. Olha que horror que uma pessoa faz isso. Exato. E então ela barrava, ela associou assim, que se ela tivesse filhos, ela iria morrer. Então ela barrou a gravidez de ela barrou o próprio corpo. É possível fazer isso, né? Sem dúvida. Então, de quando você está me dizendo que você entra com algo que rompe esse folículo, talvez porque além do que você entra ali fitoterápico, que você está falando das escolas e tudo mais, é a tua fala e teu acolhimento que já é uma dose da medicação, sabe? Me dá a impressão que ouvindo esse acolhimento, essa escuta, como começou, porque a tua consulta dura um monte, não é? Um tempão. Bastante. É. E eu acho que você falando isso agora me remete àquele meu professor lá. Acho que eu fui para o extremo oposto. Tudo que eu não podia fazer, eu estou fazendo exatamente o extremo oposto da. Mas isso é um horror e é a queixa atual de muitas pessoas que o médico não toca, não Não escuta, olha não olha, não tem mais o exame clínico, ele nem toca o paciente. para exames, exames, exames. Eu costumo Exato. dizer que os colegas tratam exames e não tratam pessoas. Não tratam mais pessoas, né? E É triste, né? É no muito. mínimo triste, né? E os pacientes percebem, porque tem gente que já me disse assim, tá, mas para tratar homeopatia tem que ter um perfil muito específico, né? Eu falo, não, Então, não. Eu como basta médico de estar vivo. família, eu atendo crianças de horas de vida há cento e poucos anos. Uhum. Teve um garotinho durante a pandemia, uma consulta virtual, né? Uma teleconsulta, Aham. em que eu tinha tratado uma garotinha de 4 anos que tomava 8 antibióticos por ano. E abriu a câmera. E eu não me atentei para a idade da criança. Daí era um hospital, um casal no hospital. Eu falei, ué, quem vai consultar? Daí o pai, muito engraçado, uma figura pegou o celular e virou. Ele. Eu falei, que, o bebê? Sim, nasceu faz 11 horas. Eu falei, você tá brincando. Eu vou tratar uma criança de 11 horas de vida. Por quê? A gente não quer passar o que a gente passou com a mais velha, com os antibióticos. E realmente esse garoto está com uns 4 anos, nunca tomou antibiótico. Olha o desejo dos pais, né, de proteger esse filho, de que esse filho tenha uma imunidade alta, de que esse filho, né, a homeopatia fortalecendo esse sistema imunológico. E é o grande desafio, né? Eu costumo brincar que ser médico homeopata no Nordeste deve ser fácil,
porque 26 graus de média de temperatura o ano inteiro aqui, que é o perrengue, né? Tratar Exato. e manter a imunidade boa. Muito interessante o trabalho da homeopatia. E assim, que é lidar com a subjetividade. Repito aqui, isso que você faz, seu trabalho, nesse encontro com a psicanálise, né? Eu queria saber também tua opinião, Luiz Antônio, sobre o que tem acontecido atualmente, que me deixa assim, não me deixa preocupada, me deixa indignada, sabe? Pais e profissionais medicando crianças com Ritalina, Concerta, metilfenidato, jovens com Vivans, né? São drogas que a gente sabe tem metilfenidato, anfetamina. A longo prazo, que efeito pode ter nessas crianças, nesses jovens? Então, a gente vê muito, eu recebo muitas crianças encaminhadas por psicopedagogos ou pelas escolas para tratamento, ou quando os pais realmente não querem começar com metilfenidato ou afins, né? Porque são drogas que são recentes, então a gente não sabe o que vai acontecer com o cérebro dessas pessoas daqui a 10 anos. Não se tem ideia do que possa acontecer. E banalizou-se muito, tem muito erro de diagnóstico. Se é que Diagnósticos é precipitados, não é? precipitado, assim, porque a criança não fica sentadinha como um na carteira, então tem TDAH, é hiperatividade, ou é TEA, ou altas habilidades, aliás, que se confunde muito os diagnósticos, eu tenho me dedicado um pouco mais a isso também, mas eu diria assim, de 100%, 90% são diagnósticos errados. 10% precisa do metilfenidato durante um período. É aquele que luva, assim, que muda a vida da criança e da família. Aquela criança precisa. Mas os outros 90% não. Não se trata de excluir, de pensar nos benefícios que pode trazer. O que indigna e preocupa, não, eu fico indignada mesmo, acho que é mais Eu do que fico também. preocupada. É porque ele é o imediatismo. E assim, diagnósticos precipitados, né? Enquadrou. É aquilo que eu digo, 20 minutos de consulta, nem isso. tem uma. Então tá enquadrado aqui. Tem TDAH. E Tem aí que entra medicar. ou o comodismo da escola ou dos pais, ou essa visão medicamentosa do próprio colega, do médico. Agora, junta isso tudo, dá esse volume gigantesco de pessoas que tomam para fazer vestibular, que tomam para fazer concurso, né, adolescentes ou adultos que tomam para Sim. trabalhar, para focar. Ou É. seja, E pedem, né? Demandam. Eu lembro de um jovem que eu atendi, que a mãe ofereceu para ele. Ele tinha uma prova, uma avaliação, e a mãe ofereceu Ritalina. Eu tenho Ritalina, você quer? Então, ou seja, os pais oferecem drogas lícitas para os filhos. é uma anfetamina. É claro, É. o que é isso? Sabe? É muito sério. Mas assim, a medicina, acho que a ciência e os laboratórios farmacêuticos têm participação nisso, né? Precisam se responsabilizar por esse uso indiscriminado, não é mesmo? Sim. O- E não é fácil, assim, a gente conseguir ali a ética, homeopatia, ciência e liberdade na prescrição. Pronto, Porque se a gente vacilar, entra a indústria farmacêutica com tudo, com nos tudo. colocando a forma de prescrever. E é muito de fase, a gente vê em pediatria, por exemplo, épocas de tais medicamentos. Tem 2, 3, 4, 5 anos, que é só aquele medicamento que é prescrito, depois aquele ninguém mais receita, agora novidade é tal, Moda, tem um modismo. como se fosse moda. É muito isso. Os antibióticos é a mesma coisa. Ou daí entra os antidepressivos, os ansiolíticos, também é muito moda. Porque agora o que se prescreve, que é de vanguarda, e que normalmente é muito mais caro, é esse medicamento. Aí todo mundo quer tomar. E todos os colegas querem receitar. Ai, que difícil, que É preocupante difícil. isso, né? Eh, eu me assusto, assim, porque no consultório eu recebo as mães mais corajosas, né, que procuram. E aí você vai escutar: "Ah, porque eu gritei com ele, porque eu bati, quando eu vi eu dei um tapa", né. E daí a criança, qual que é a queixa? A criança é agressiva. Uhum. Com quem que ela aprende, né? Como que é em casa, como que como é, existe um acolhimento, existe um entendimento de que a criança não está pronta, não pode coisas ainda não, né? Como que é dito o não em casa, o não é tão importante, sabe? Então eu fico bem assustada com isso. E dos efeitos colaterais, porque vamos lá, a indústria farmacêutica é uma indústria potente que domina o mercado, digamos, né? Hoje eu estou vendo que a indústria da homeopatia, as farmácias nesse campo de manipulação também estão crescendo. Só que não tem os efeitos Porque, colaterais que é, tem a indústria. porque a demanda é muito grande.
tenta se destruir a homeopatia, desqualificar, descredenciar, e quanto mais bate, mais cresce. Pra você ter Engraçado uma isso. ideia, meu mestrado eu fiz em 2019, ó, 2023, uma pesquisa, um censo médico, que a Associação Médica Brasileira e o Conselho Federal de Medicina fazem, mostrava a homeopatia como a especialidade mais velha. Era 62 anos a média do médico. Eu brincava, vai acabar? A gente vai morrer? Não vai ter mais médico homeopata? Agora, nesse meu curso de altas habilidades e lantanídeos e superdotação, somos 100 médicos. 90% são novos. Mas aquilo dá uma felicidade de Que ver bom aquela é, médicos e médicas a do Brasil inteiro continuidade. vindo e não está deixando de ser a especialidade mais velha. E é engraçado porque eu sou médico de família e sou homeopata. A medicina de família é a especialidade mais jovem. Eu estava na mais jovem e na mais velha. Agora estou saindo da mais velha. Com a homeopatia, assim, tamanha procura. As pessoas querem. E deixa eu te falar que também tem um ponto de semelhança aí com a psicanálise. Também, sempre que Freud morreu, Freud, que inconsciente, que teoria da sexualidade, enfim, e uma crítica e cada vez mais pessoas buscando formação, buscando análise, ou seja, está bem em evidência até nas redes sociais, psicanalistas se colocando, falando, né? Uhum. Filmes com esse foco, séries, né? Tem Caligares, que faleceu há pouco tempo, ele escreveu a série Psi na HBO, que foi um sucesso. Ou seja, quanto mais que críticas e é que assim, o ser humano tem dificuldade com aquilo que dá trabalho para aprender, né? E a homeopatia e a psicanálise você precisa se debruçar. Então a gente não gosta do que a gente não entende, não é mesmo? Então é muito mais fácil um manualzinho, enquadrou aqui, é esse remédio aqui, tó, pronto. E cuidar-se dá trabalho. Precisa Claro, dedicação, claro. precisa, né, o, o aplicar-se, né, para conseguir resultados positivos. E Exato. nem todo mundo quer isso. Não. Mas aí você não precisa criticar o outro, né? Cuida do teu trabalho, mas no sentido assim, é preciso respeitar, né? Eu acho assim que é preciso respeitar as diferentes profissões, áreas e tudo mais. Mas atualmente alguns profissionais não estão se fazendo respeitar pela atitude indiscriminada de diagnósticos precipitados, de não escuta, né? De olhar exames, não olhar nem nos olhos, nem no rosto do paciente. Isso é assustador. Eu não sei se você sabe, mas tem uma pesquisa de que na área médica o uso de medicações controladas e até drogas lícitas, mas também as ilícitas, é muito grande. Há uma preocupação dos conselhos de medicina com esses uso indiscriminado de até mesmo entorpecentes, né? Entre os médicos, Entre os médicos, estou dizendo, sem dúvida. profissionais. Estudantes e Começa, profissionais será que começa na médicos na universidade? universidade, sem dúvida. Na tua época isso acontecia? Não, não. Isso eu estou formado há 42 anos. É, colegas mais novos é que têm exercitado isso e testemunhado entre Pan- os jovens. Sim. Eu não sei explicar o porquê exatamente. Eu acho que é Se não um envolve toda conjunto essa. de fatores aí, né? A como ele foi criado, né? Suportar essa proximidade com a morte, porque sim, né? Nós somos finitos, mortais e negamos isso, a gente duvida, engraçado, né? A gente duvida. E depois a gente tem que ter uma base da família, de pais. Aí eu puxo pro lado da minha avó, ela dizia, pai só não, vó, vô e vó tem que ser também presente, porque Hum. para dar uma base para os netos, Como são enfim, importantes os super avós, né? importante. E aí quando a gente vê as famílias tão desestruturadas, e daí vão produzir jovens e depois médicos também sem uma estrutura, sem uma base, Eu de digo dar que conta de ver, né, de lidar com o sofrimento do outro. exato. E dentro daquilo que a gente falava há pouco, da injunção de felicidade, tem que ser feliz a qualquer preço, nem que seja tomando uma Ritalina, tomando uma droga lícita, enfim. Mas é impossível, né? Eu sempre digo para os pais, assim, quando eu faço alguma palestra, alguma fala, tal, eu digo, olha, o amor não tem erro, transmitir o dom do amor. O educar vem depois, o A vem antes no alfabeto, ame primeiro, eduque depois, vem, é consequência. Ninguém caminha tão seguro pela vida e agradável do que aquele que se sente amado. Ele vai exalar isso, transparece na pessoa que se sente amada. Ah, caminha bem pela vida, é seguro, é segura, trata o outro bem, né? Então as pessoas às vezes que
tem dificuldade, não se sentiu amada, se sentiu, às vezes, muito rejeitado, né? Essa marca da rejeição é complexo. E eu vejo no consultório, eu já atendi casos que eu não conhecia os pais, só a babá. Mas aí, como maternidade é função, a babá fazia essa função, sabe? A criança tinha alguns sintomas, caminhava bem, até foi levada porque jogou uma câmera de fotografia e alguns dólares pela janela. É engraçado, né, a atitude da criança jogando o que tem valor para você não tem para mim, né? É. E mesmo assim eu não vi os pais, só a babá. E foi possível, sabe, um trabalho bem interessante. Então, assim, o lugar dos filhos, né, na tua vida, né? Essa tentativa de criar dentro de como se você decora uma casa, como se fosse um objeto. Não é. Não é? Vem um serzinho ali que você precisa amar, acolher e respeitar, né? A troca de respeito, eu acho que faz a coisa caminhar melhor. Você concorda? Plenamente. Daí o caminho é bem isso que você fala, é o amor, primeira coisa. E, na profissão a mesma coisa, quando a gente ama o que faz. Exato. Tanto que os jovens que me perguntam, tá, o que você acha daquele curso? Eu falei, curso? Não, você tem que escolher a tua profissão. Na época de vestibular, né? Tem que imaginar que eu vou fazer aquilo o resto da minha vida. E não qual é o melhor curso. Porque se você gostar do que você for fazer todos os dias, se você amar o que você for fazer, você vai fazer bem feito. Aí vai dar resultado. Você Exatamente. consegue respostas positivas. Acolhendo, né? Escutando o outro no todo, né? Não é só o corpo, não é só a mente, é o conjunto. Você me falando isso, eu lembro de um caso, ele tinha 32, acho. Jovem, um rapaz jovem, que o cardiologista falou para me procurar, indicou, porque era ansiedade. Hoje tudo é ansiedade, né? Como se a ansiedade fosse uma coisa só ruim, né? E aí ele veio e ele falou da vida, falou lá umas 4 sessões, e aquela dor no peito, sabe? Eu falei assim, olha, eu acho que você tem que voltar no cardio e pedir para ele te olhar fazer alguns exames, aquele de enzima lá, de sangue e tal, e não é comigo, mas vamos olhar para esse corpo? Volta. Se essa dor continuar, eu, se fosse você, ia no pronto atendimento. E ele foi. E botou um stender, né? Tava lá infartando. Veja, Hum. eu acho perigoso o que está acontecendo. Tudo é ansiedade, toma aqui, um ansiolítico, toma É aqui. tirar sintomas, é bloquear os É sintomas. bloquear, é aquilo que você disse. Uhum. A supressão. Para a psicanálise também, a gente é uma preocupação. Eu acho que o profissional psi tem que olhar o todo também, escuta a mente, escuta esse corpo que está dizendo algo e encaminha. Trabalha em conjunto com outro profissional, né? É preciso olhar corpo e mente, né? No Sim. todo, no conjunto. Falando disso, eu queria dizer assim que muitos adultos chegam no consultório usando benzodiazepínicos, né? O frontal, por exemplo, sabe? E o efeito colateral eu até pergunto, mas veja, quando você começou a tomar tanto, o que mudou de lá para cá? Não, só piorei, mas e você está tomando? Mas que o médico disse que eu tenho que esperar 15 dias, depois passou 15 dias, mais um 15, mas assim, sem escutar esses efeitos colaterais, você recebe casos assim? Muitos. E, por exemplo, um Rivotril da vida, literalmente desmemoria. A pessoa vai perdendo a memória para fatos recentes e, uma distração. Não, literalmente você não consegue lembrar das coisas. E eu vejo muito isso, muitos exemplos dessa ação negativa na memória dos pacientes. Ah, que pena, não é? E jovens. Não é sem efeito. E cada vez mais cedo eles estão começando com medicação. Sim, E sem falar que, assim, para ansiedade ou para o sono, vai ter algum tipo de ressaca. O organismo vai se ressentir disso. claro. E também porque eu vejo, assim, pacientes que tomam determinados medicamentos, eu costumo dizer assim, é o sorriso daquele medicamento, é o olhar daquele medicamento. Não, mas a pessoa, ela robotiza, ela se transforma-se Robotiza. no nome comercial do produto XYZ. Exato. Toma uma Todo anfetamina, mundo parecido, tudo né? igualzinho, mesmo Aham. jeito. Fica falante, prolixo, fala sem parar, não deixa o outro falar, atropela. É. É incrível, né? O antidepressivo. É, você tem Ultrapassa razão. os limites, né? Literalmente Perde o foge o filtro. equilíbrio. Essa homeostase, esse equilíbrio interno dos órgãos, independente das situações externas, inexiste em situações assim, que ela passa a ter descontrole. E você acha que a gente perdeu? Eu penso que perdeu, não sei tua opinião, né? Esses rituais que a gente falava, né, na abertura aqui do nosso podcast.
o chazinho da noite, sabe? O leitinho quente que a nona fazia, né? É, esse ritual de acolhimento para que durma bem, né? Contar histórias, às vezes histórias que davam medo antes de dormir, as crianças iam, tinham pesadelos, queriam ir para o quarto dos pais. Tudo isso parece que se perdeu, né? É uma pena. Visivelmente. E será que a homeopatia não é e a psicanálise não é uma forma de resistir a isso que se perdeu e insistir nessa escuta, porque é Ótima singular? observação. É exatamente isso que eu percebo. Por exemplo, pacientes que fazem, que vêm em consulta e que, normalmente, assim, quando é o pai, normalmente é a esposa que marca. Os maridos, a maioria deles vem. Ah, tá, o que que eu As posso, mulheres cuidadoras. que eu posso te ajudar? Olha, na verdade, quem marcou foi minha mulher. Eu tinha certeza que você ia falar isso. Enfim, é aquele paciente que resiste, ou pacientes que não têm uma simpatia pela homeopatia e que foram encaminhados ou meio que forçados a vir por alguém que tenha indicado. É a namorada, é a avó, a mãe, o pai, Que enfim. insiste. É. E aquele paciente que eu fico pensando no começo, meu Deus, ele não vai seguir meu tratamento, não vai tomar meus remédios, não vai dar certo. Aí, tanto que há pacientes que falam assim, mas eu não acredito. Eu falo, não precisa acreditar na religião, não precisa ter fé. Já chegou a ponto de pacientes, eu falo para eles que a gente pede para agitar o medicamento na palma da mão 10 vezes, bate o vidrinho 10 vezes para ativar o medicamento e misturar a fórmula. Aham. Daí eu falo assim, bata 10 vezes e fala, não vai funcionar, não vai funcionar, não vai. Porque se tiver que funcionar, se o remédio for aquele, independente de você querer ou não, mas o que você precisa é tomar a medicação. E aí que entra os rituais, né? Que eles vão criando daí um hábito. Eu prescrevo de um jeito simples, assim, é uma vez por semana a dose única, a medicação homeopática ou fitoterápica de manhã e noite, ou uma vez ao dia só. Porque se eu colocar Se ao longo do descomplica. dia, esqueça que não tratam, não medicam. E aí eles começam a entrar nesse ritmo do cuidar-se, né? Da hora do remédio. Criança, então pequenas, bebezinhos de boquinha aberta, esperando a gotinha. Que graça. Olha, não tem preço. E entra isso do acolhimento da própria família. Daí tem medicação, por exemplo, para imunidade. Eu falo, ó, imunidade barra família. Esse é para todo mundo. Daí, se você, mãe, e você, pai, tomarem, eles acham o máximo, vão querer tomar junto. Um sprayzinho da imunidade, uma forma antiga que eu fiz, enfim. E aí todos eles criam esse ritualzinho, a hora dos remedinhos. Tem algum caso que te marcou, que agora conversando comigo assim, vem na tua memória, que mais te marcou com a homeopatia, que chegou difícil e que depois teve um efeito importante? Nós tem N casos, mas Escolhe um. o que me vê agora, assim, um garotinho de 10 anos, obeso, que a queixa principal era amidalite recorrente, infecções de repetição e um quadro de comportamento, assim, diferente. Ele entrou com a mãe na consulta. Naquela época eu tinha um baú de brinquedos. Hoje tem uma caixa que eu coloco no armário, mas enfim, eu brinco que eu faço competição desleal com os colegas que têm vacinas nas clínicas, porque daí a criançada vai escolher o tio do brinquedo ou o tio da vacina, Da o piqui. vacina. Eles querem ir lá. Esse garotinho entrou, 10 anos, interage na consulta. Ele não, entrou, ficou sentado de costas para mim na frente da caixa de brinquedos. Eu só vi os braços mexerem 1 hora de consulta, brincado paradinho, não fez bagunça, nada. Totalmente reprimido. E a queixa. É quando chega o momento da consulta que eu pergunto, e como é que é o choro? Ah, não, ele não chora. Eu falei, não, pra mãe, não, ele chora. Ela falou, não, ele não chora. Não, ele nunca chorou. Nossa, era horrível. Esse menino chorava, chorava, chorava muito. Mas daí o pai falava, engula esse choro, menino, engula esse choro. Ele engoliu o choro e Tá, talou lascando. tá lá entalado até hoje. E ele apanhava de todos na escola. Só fazia um bullying por causa do peso dele. Sabe, um garoto apático, assim, dó, mas eu me compadeci na hora que Claro. depois daquela Te consulta. despertou aí um Que afeto. tristeza, meu. Que vida que esse garoto tem e que vida vai ter. Aí ele voltou 1 mês e pouco depois. Nunca vou esquecer da cena. A mãe com ele pela mão falou: me devolva o filho que eu tinha, apontando para ele. O que aconteceu? Ela estava brincando. Hum. E ela assim, 4 cartas da escola. Eu falei, do quê? Ele bateu nos amigos, bateu nos que batiam nele. Começou a se defender. Isso, o menino já estava atrás de mim, já passando por cima, não parava. Ele foi no extremo Aquilo que oposto, estava reprimido veio à tona. que a gente chama de exoneração de sintomas. Aham. Em 4 semanas, ele botou tudo que tinha para fora. Nunca mais fez amidalite. E aí, ao longo daquele ano, numa das consultas, eu apertei para ele assim, daí, como é que você tá?
esperando que ele falasse da amidalita. Ele com os olhos brilhando e falou: "Ai, eu tô feliz, tio." Nossa, aquilo me matou na hora. Ou seja, ele falou do profundo dele, não falou da garganta. "Tô feliz, tio." E deu aí amigos aos montes e começou a reduzir o peso. Porque ele carregava, nem era dele, tadinho. Ele estava engolindo, 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 engolindo e comia e a comida junto O choro para engolir, às vezes precisava da comida para. para empurrar um pouquinho mais. Essa questão do sobrepeso é diferente para cada um, precisa escutar a pessoa no singular mesmo, né. É. Ai, obrigada, bom ter você aqui. Agora quero que você deixe uma mensagem para quem nos escuta, que faz algum uso dessas medicações, prescritas aí de forma indiscriminada, né, que tem dificuldade com sono, as dores no corpo, né. Fica a tua mensagem enquanto profissional Hum. da homeopatia. Pô, eu diria, sei lá, que a vida não cabe num comprimido. E que a homeopatia, assim, ela não promete atalhos. Ela mostra caminhos, que podem ser breves, pode ser caminho paralelo à alopatia, mas mostra caminhos. E faz com que a pessoa entre num equilíbrio tal que ela consiga ser feliz. E que é o objetivo. Estar em equilíbrio e cada um tem o seu equilíbrio, né, do seu jeito. E pensando assim também na questão desse comprimido que você diz, né, essa droga lícita tão nociva de alguma maneira, né, tem que ver o efeito colateral que tem em você. A vida tem fim, mas a gente não precisa antecipar esse fim, né, porque é tão sério que um tipo de medicação a gente usa, né. E que quando termine, que termine muito longe, muito, muito tarde, mas da melhor maneira E de forma possível. digna. Dignidade sempre. Obrigada, Luiz Antônio, muito bom ter você aqui. Eu que agradeço. Então é isso. Quero agradecer muito ao Dr. Luiz Antônio da Costa pela conversa de hoje. Falamos sobre dor, sobre medicalização, infância, indústria farmacêutica e também sobre caminhos de cuidado que não passam, escutem bem, pelo apagamento imediato do sintoma, que dá lugar sim para a tristeza. Obrigada por estar aqui. Se algo te tocou hoje nessa escuta, nessa conversa, acolha com cuidado, tá bom? Lembre sempre, só transformamos aquilo que enxergamos em nós. Até nossa próxima conversa aqui no Reinventando a Vida.